Graça e paz, amadas, tudo bem com vocês? Aqui pastora Dayana e nós estamos aqui com as convidadas e eu estou muito feliz porque hoje nós estamos começando aqui um bate-papo entre as mulheres. Eu creio que será o primeiro de muitos, amém, meninas? Amém. Bom, e para quem não me conhece, meu nome é Dayana, sou casada com o pastor Fábio, sou mãe de um pequeno garoto de 9 anos chamado Caio Bruno e sou pastora juntamente com o meu esposo, amém? E eu quero apresentar também a cada uma das nossas convidadas aqui para se apresentarem para vocês. Graça e paz, irmãs, graça e paz, meninas. Amém. Meu nome é Tayane, eu trabalho como servidora pública, agora comecei também a empreender, e eu sou casada, com meu esposo lindo, Claudeir, e eu tenho, um filhinho, um bebezinho de 5 meses, vai fazer 6 meses, e tenho sido, assim, uma experiência maravilhosa de ser mãe, e é isso. Amém. Amém, graça e paz, meninas, graça e paz, princesas maravilhosas. Meu nome é Domélica, sou casada também, tenho uma filha de 1 aninho, um esposo lindo e maravilhoso também, e dona de casa, mãe, esposa, e nas horas vagas também mãe, dona de casa e esposa. Amém. Um pouquinho de cada coisa. Graça e paz, meninas. Amém. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Então, meu nome é Alessandra, eu sou casada, tenho 2 filhos, já estou no meu 2º casamento, no primeiro, e o nome do meu esposo é Dário, tenho uma microempresa, a gente faz pão de queijo, é um sucesso na cidade, graças a Deus. É verdade. E é isso. A gente somos diáconos na igreja, a gente serve a casa do Senhor e estamos aqui para um bate-papo breve. Breve, vocês imaginam 4 mulheres juntas. Se eu sozinha já faço vídeo de 40 minutos, imagina 4 juntas. Mas, amadas, para nós é uma alegria. Estamos tristes pelo motivo que nós queríamos fazer um bate-papo com todas vocês aqui juntas, juntas numa grande confraternização entre as mulheres. Lembrando, nós estamos no mês que nós estamos comemorando o Dia Internacional das Mulheres e nós estamos muito felizes, por mais que nós temos que se adaptar nesse momento a coisas novas, meninas? Sim. A métodos novos para que nós possamos expandir, a palavra do Senhor, principalmente para esse momento de comemoração ao nosso dia, amém? Porque todas nós merecemos, Mas, amadas, nosso objetivo aqui é falar um pouquinho de tudo que nós vivenciou durante essas 2 semanas, creio eu, mais ou menos umas 2 semanas, que nós estamos em um projeto de como superar os nossos desafios, e esse bate-papo é para finalizar esse projeto, a qual nós vamos expor um pouquinho as nossas experiências, como nós temos superado alguns desafios, quais são os desafios que nós temos enfrentado nesse tempo, nós como a mente de mulher, como nós estamos vendo tantas mulheres, quais são os desafios que as mulheres hoje, nesse tempo, têm enfrentado. Então eu espero que a sua vida seja edificada, amém, através da nossa vida e que uma com a outra. Eu tenho para mim, eu creio convictamente que mulheres que são curadas, elas curam. Então hoje muitas mulheres, elas precisam de uma cura, elas precisam de uma restauração. E eu creio que as nossas experiências pode curar você que está precisando disso. Amém? Então eu quero dar início ao nosso bate-papo, falando um pouquinho a respeito desse tempo da mulher. Nós sabemos que a mulher, ela passou por tantos anos tentando conquistar esse espaço na sociedade. E mediante a esse tempo, ela tem enfrentado muitos desafios. E uma coisa que nós falamos nesses dias foi que um desses maiores desafios, o motivo delas encararem esses desafios,
para que hoje elas fossem reconhecidas, para que a mulher fosse reconhecida, né, na sociedade, com os seus talentos, com a sua força, com as suas habilidades, foi dela mesma, ela própria, ela não entender a sua própria identidade. Então você imagina, se a própria mulher, ela não conhece, ela não reconhece a sua própria identidade, você imagina toda uma sociedade, não é verdade? Então, um dos erros maiores que eu vejo que a mulher, nessa batalha toda, a qual teve um conceito maravilhoso, né, depois daquela tragédia, daquelas funcionárias serem queimadas naquela fábrica que foi onde deu início a essa revolução feminina, né? Mas a partir disso, dessa revolução, a partir desse momento que elas buscaram o seu espaço na sociedade, que foi a partir do momento da Segunda Guerra Mundial, elas entenderam que elas eram valentes e fortes o suficiente também para sustentar a sua casa, também para ajudar os seus esposos. Mas só que após essa batalha, que teve uma ideia que foi maravilhosa, mas por um tempo se perdeu o grande objetivo da mulher, sabe? Por um momento a mulher, ela se perdeu nessa busca e hoje ela virou uma guerra. Eu vejo que virou, como é que eu posso dizer a palavrinha? Uma disputa. Isso, obrigado, Tayane. Se tornou uma disputa. Porque hoje a mulher, ela não quer simplesmente se colocar como teu papel na sociedade, mas ela tornou uma disputa dela com o homem. Então ela quer ser muito mais além daquilo que as mulheres começou a busca na sociedade. E isso tem se tornado uma tragédia nos nossos dias. Por quê? Mulheres não estão conhecendo a sua própria identidade. Por ela não conhecer a sua identidade, não é verdade? Então elas acabam errando. E como eu falei, né, na primeira ministração, Marlos Monroe, ele disse, se a gente não sabe a identidade de algo, nós vamos usar aquilo de uma forma errada. E muitas mulheres estão sendo usadas por ela mesma, pelo seu próprio conceito e pelo conceito da sociedade, porque não conhece a sua identidade. Amém? Vocês creem, né? Nesse ponto de vista, o que vocês acham desse ponto de vista, desses desafios que a mulher tem encontrado mediante essa identidade que ela não conhece? Então, eu tenho visto, né, essa questão assim muito, muito séria. Por quê? Porque desde quando nós nascemos, né, nós somos criados pelas nossas mães. Hoje, né, você não vê mais uma mãe criando um filho ou uma filha para que ela se case, que ela tenha uma família, né, ou coisa assim. Ela já é criada ali no ambiente para que ela seja como o homem, né? Até mães e pais falam assim, não, você nasceu e você tem a sua independência, você é uma pessoa independente. Mulheres independentes. Isso, mulheres independentes, você é independente, então você vai crescer para ser como um homem ou ser melhor que eles. Seja na área profissional, seja na familiar, tipo, você não precisa. Se não der certo uma família, se não der certo um casamento, você não precisa. Você não precisa estar ali presa àquilo ali, porque você é independente, você pode trazer o sustento para sua casa, você pode viver a sua vida, né? E isso tem trazido um peso para a mulher que não precisava, né? Ela não precisa desse peso sobre ela, né? Mas infelizmente muitas mulheres trazem o peso da família sobre elas, né? Mesmo tendo alguém que pode ter o peso dele e viver só o seu papel, né? E acaba se perdendo no seu próprio papel. Em Tayane, isso é muito interessante, porque, por exemplo, eu creio que vocês já ouviram alguém falando assim, mães, os incentivos de muitas mães, filha, estuda muito, trabalha, tenha uma profissão, porque você não foi criada para estar na beira de um fogão. Filha, tenha a sua independência financeira, a sua independência no trabalho, não fique à disposição do teu esposo. Não é verdade? Gente, eu já ouvi muito. Eu cresci, aprendi assim também. Eu vou falar pra mim, né? Estude muito para que quando você crescer, você não depender de homem nenhum. Então eu cresci assim, né? E olha que meus avós eram pessoas assim antigas, né? Então eles tinham também essa visão, não era só de ficar em casa, cuidar de um fogão, de uma casa, né? A visão deles era estude muito, trabalhe para que você não seja para que você não dependa de homem nenhum. Essa era a linguagem que eu ouvia, né? Ouvia e a gente ouve até hoje, né? Porque outro dia eu fui na escola
E aí a professora lá dizia que ela tem uma filha de 12 anos e uma outra maior que já vai entrar na faculdade. Então ela fala, ela já ensina desde pequeno, desde as crianças pequenas, que elas têm que fazer faculdade, elas têm que trabalhar, elas têm que viver para elas, para não ter que depender de homem. Então isso, né, já não é de agora, já vem de muito tempo e continua, Sim. né? E cada vez isso está aumentando, né? Sim, cada vez, e a mulher ainda ela continua nessa busca. Sim. Mas porque isso foi colocado em mentes. Hoje a mulher, ela não sente mais o prazer de, às vezes, depender, a sua dependência é ali na sua casa, o seu trabalho, o seu serviço, né, é na sua casa. Hoje tem muitas mulheres que não sentem mais esse prazer de ser uma dona de casa. Não é verdade? E nós temos aqui, né, aproveitando já o momento, né, a Domélica, né, que foi um dos maiores desafios dela, que ela enfrentou de se deparar no início do casamento dela, ter que cuidar de uma casa, do esposo e de uma filha. Uma jovem, está com quantos anos? 28. Não mente. 28 aninhos. 28 anos, né? E foi uma jovem, desde quantos anos você foi independente, Domélica? Desde os meus 11 anos, meu primeiro emprego foi limpando a casa da minha tia 2 vezes na semana, para ganhar R$100 no mês. Porque eu sempre quis me cuidar, mulher, né? Então eu sempre queria comprar alguma coisa, um creme, algo assim. E meus avós não tinham condição, então assim, eu sempre aprendi a ter minha independência desde nova, né? Então assim, aos poucos eu comecei com 11, depois com 14 anos eu comecei de babá, depois eu fui para uma loja, depois eu trabalhei numa loja de eletrodoméstico, mas desde sempre tive essa independência, né, de ter o meu salário. E tem quanto tempo, você tinha quantos anos quando os seus avós faleceram e você mudou sozinha para seguir a sua vida para Ji-Paraná? Você tinha quantos anos na época? Eu tava com quase 22 anos. Quase 22 anos. Então vocês imaginam uma moça, 22 anos, e buscar essa independência. Ela já era uma jovem, né, desde o início já, sempre buscando essa independência, né, financeira e tudo mais. Mas de repente ela se viu uma jovem de 22 anos morando numa cidade, tendo que se manter sozinha. E de repente, com quantos anos? 26? 27 anos quase, ela se deparar numa casa, tendo que cuidar da sua casa, da sua filha e do seu esposo. Então, a Domélica, conta um pouquinho dessa experiência, que na verdade foi um desafio, né? Muito grande na sua vida. Conta pra gente aí essa experiência. Então, né, como eu sempre trabalhei desde nova, quando aconteceu a situação de eu ter que ficar na minha casa sem poder trabalhar, foi tenso. Porque assim, eu sempre fui muito independente, né, então eu cuidava das contas, eu comprava o que eu queria, gastava o dinheiro com o que eu queria, né, então eu tive essa dependência financeira. E quando eu me deparei que eu já não ia poder trabalhar mais, ia ter que ficar em casa, primeiro, antes da minha filha nascer, foi difícil. Tipo assim, era eu e o Júnior, né? Aí eu aprendi a ser dependente dele, que é o meu maior desafio, né? A não tomar as rédeas da casa, a não tomar a frente das decisões dele e sempre perguntar, né? Onde precisa melhorar, o que fazer, o que vamos pagar esse mês. Então, assim, pra mim foi tudo novo. E de repente eu me vi que já foi passando tempos, tive a minha filha. E eu me deparei que essa situação, nesse tempo de pandemia, não tenho com quem deixar minha filha para trabalhar, né? E a gente se vê assim, tipo, de uma maneira assim, eu vou deixar minha filha em casa com outra pessoa, eu vou trabalhar para poder pagar essa pessoa e eu não vou ver a minha filha, não vou ter esse cuidado com a minha filha, né? Então foi quando eu e o Júnior nós decidimos que eu não iria trabalhar fora, ia ficar em casa. Mas assim, gente, não tem sido fácil, porque eu me cobro muito, porque parece assim que quanto mais eu faço, ainda não tá feito, não tá bom, sabe? Mas pra mim assim é difícil, porque ao mesmo tempo que eu quero estar na rua trabalhando, que eu quero ajudar o meu esposo nas despesas de casa, eu me vejo com o desafio de ter que ficar. Por ser mãe, minha filha é muito novinha, né? E ter uma casa, ter um esposo. Então pra mim assim, e é Deus assim pra me dar força, porque tem dias que eu me sinto assim cansada, né, a rotina. Meu esposo mesmo fala, o Júnior, né, ele chega em casa, ele vê daquela situação e fala:
você não tá cansado de casa, né, amor? Você tá cansado da rotina. Assim, é a rotina que cansa, né? Ele mesmo consegue olhar pra mim e ver, assim, que o meu cansaço, né? Não deles, eu amo minha família, eu amo minha filha, eu amo meu esposo. Até porque, gente, ó, vou contar um segredo pra vocês. É um desafio diário, né? É um desafio diário. Porque o meu sonho sempre foi ter uma família, né? A pastora Daiana me conhece desde Costa Marques, sabe? Que eu sempre... Meu sonho era ter uma família. Então, assim, isso veio uns dias pra cá, quando começou o grupo com as mulheres e a pastora postar os vídeos. A Tayane comentou algo ontem também. Em relação a isso, eu não tinha visto isso. Que minha família é um presente. Sabe? Que Deus está me dando essa oportunidade de estar com a minha família, porque era um sonho meu. Então eu não posso deixar que a minha alma venha falar mais forte do que, né? Tá certo, e nós somos humanos, a pastora falou isso no vídeo dela. Né? Não somos uma super heroína para poder ficar o tempo todo 100%. Não, tem dia que você não tá legal. Sim, não é verdade? Tem dia que você, humanidade. tem dia que você se sente assim, uma pessoa incapaz. Sim. É algo que eu queria comentar, é que eu ouvi uma frase uma vez em um vídeo que eu tava assistindo que falava assim: uma mãe cansada não é uma mãe cansada de ser mãe. É só uma mãe cansada que também precisa de descanso. Então muitas vezes a rotina é tão grande que ela precisa de um descanso. Precisa tirar um fim de semana, precisa do marido catar o filho e ir fazer alguma coisa e deixar a mulher ser mulher. Porque antes de tudo a gente é mulher, antes de ser mãe, antes de ser esposa. Né? Então, às vezes, o que está faltando é organizar o tempo para que você tenha o seu momento de mulher. Isso. Agora, essa é a chave. O meu tempo de mulher, que eu ainda não achei esse tempo, gente. Eu creio que esse, né, Alessandra, eu acho que é um dos maiores desafios, quando a gente casa e começa a entender o nosso papel, né, de esposa, né? Essa dependência de muitas coisas do marido. Né? Eu creio que assim como eu passei no início do meu casamento, que teve um tempo que meu esposo teve que brigar, calma, agora não é tempo de você trabalhar. Eu era muito independente financeira, sabe o que é assim, você recebeu o seu salário e aí vindo pra cá você já passa numa loja, já vê o que, né? E você já vem com as sacolas, né? Eu era dessa forma, né? Quando nós morávamos na Espanha, porque era tudo muito fácil, né? Você comprar algo. E aí, de repente, você se vê assim, amor, tô precisando disso, e ter que falar com ele, né? Ter que esperar por ele. Ou você fala assim, amor, quero dinheiro. Ele fala, pra quê? Pra quê? Isso mata Então, a gente. é um tratamento, na verdade, mulheres, eu acho que na nossa alma, principalmente na nossa geração, porque nós buscamos essa independência, né, de comprar o que eu quero, de fazer o que eu quero, de dormir na hora que eu quero, né, enfim, e quando a gente se vê num ambiente dividindo um teto com outra pessoa que é o nosso esposo, a qual nós queremos cumprir esse papel de honra, então a nossa alma ela é confrontada diariamente. Diariamente. Eu lembro, eu vou contar um testemunho aqui. Eu contei isso no primeiro evento de mulheres que eu fiz na Espanha. Né? Lá na Espanha é assim, gente, é muito difícil você comprar chocolate brasileiro. E eu tava querendo comer a caixa de bombom Garoto. Né? E eu falava pra ele, amor, e eu queria que ele comprasse pra mim. Eu queria que ele me desse a caixa de bombom. Né? Sabe quando você quer ganhar um presente, você pede aquele presente e você quer que ele dê aquele presente. E eu pedi pra ele, eu falei, né, com aquela cara assim, né, de gatinho querendo alguma coisa, né? Tá, e no outro dia nada da caixa de bombom. Até que um dia eu cobrei dele a caixa de bombom. E ele, tá bom, meu amor, eu vou comprar essa caixa de bombom. E não comprou a caixa de bombom. Eu fiquei tão furiosa. E aí quando eu tava vindo do trabalho, eu já... Porque assim, lá em lojas específicas que você compra os produtos brasileiros, né? E aí eu vindo do trabalho, eu dei a volta, parei em outro lugar pra mim, justamente na loja. E eu fui lá e eu comprei a caixa de bombom, porque eu tava querendo comer bombom. E quando eu cheguei em casa, eu fui preparar a janta e eu tava louca pra jantar, pra mim comer o chocolate, né? E meu esposo chegou do trabalho com uma caixa de bombom. Pois é. Eu falei, e agora, o que eu faço?
o que que eu faço com o bombom que eu comprei? Porque ele vai ficar muito decepcionado. Eu catei a caixa de bombom e eu escondi dentro do guarda-roupa pra mim comer a caixa de bombom. É que ele comprou, né? Ai, meu amor, obrigada, né, pela caixa de bombom, né? E aí aquela caixa de bombom nunca acabava, porque acabou dele e eu abri a minha, né? E ele falou, o bombom se multiplicou. Mas assim, foi uma experiência que eu passei, eu falei assim, não vale a pena, né? Vale a pena esperar. Né? Vale a pena, às vezes a gente é muito como imediatista, né, o Daiane? Porque a gente quer as coisas naquela hora. E aí quando você quer viver uma vida honrando o teu esposo, né, honrando isso nele, às vezes, muitas vezes você atropela, né, como eu atropelei nessa caixa de bombom, que a qual eu fiquei triste, eu fiquei envergonhada. Eu falei, poxa, eu podia ter esperado mais um dia, né? Eu podia ter esperado, né? Engraçado que esse foi outro desafio que eu tive no meu casamento, né? Porque o meu esposo, ele é mineiro. E ele é bem sossegado, sabe? Bem assim na hora dele, né? Bem na hora que ele vê que dá pra fazer. Então, assim, eu sempre fui assim, tem que fazer tal coisa. Então, eu sempre fui e fiz. Mesmo sendo serviço de homem. Né, desentupir pia, capinar um lugar, arrumar uma coisa que quebrou. Então eu sempre fui assim. Até quando eu morava com os meus avós era assim, não tinha homem pra isso, né? Mulher era em casa fazendo as coisas, era o tal do pereirão, né? Quebrava uma coisa, tava arrumando, consertava, minha avó era assim, né? Então eu cresci assim. Então quando eu casei com o Júnior, pra mim foi esse desafio. De às vezes precisar de arrumar algo, de fazer algo. E eu sou uma pessoa assim muito explosiva. Quando eu quero algo, eu quero naquela hora e ponto final, né? E com ele eu tive que aprender, sabe? Tinha vezes que eu respirava fundo, eu pedia pra fazer algo, daí ele não fazia na hora. Mas eu queria naquela hora, né? E não fazia, então aquilo eu ficava pensando, não, se eu casei com ele, eu preciso me submeter e esperar o tempo dele. Então eu costumei, assim, eu falar 2 vezes, pedir 2 vezes a mesma coisa. Se não fizer, eu também não faço, porque é a obrigação dele como homem fazer. Então, essas coisas, e esses dias atrás, ele falou algo que ele até, assim, se emocionou no que ele falou. Porque ele falou assim, que são as pequenas coisas que eu tenho honrado ele, sabe? Então, assim, são pequenos detalhes que pra mim, às vezes, não faz diferença, mas pra ele, também, como o segundo casamento, então, isso pra ele faz a diferença hoje nesse casamento, entendeu? E, assim, até quando, pra mim, ser dependente dele, quando a gente passou na fase assim, da minha gestação, que só ele estava bancando as coisas em casa. Então, às vezes eu queria comer algo, queria algo, e eu assim, não falava com ele, mas ele sempre me perguntava se eu estava precisando de alguma coisa, eu dizia que não, porque eu sabia que se tirasse dali, faltava aqui. Mas ele sempre se propôs em fazer. Então, assim, isso me amadureceu, tem amadurecido o Júnior também, como esposo, né? Que pra ele não é fácil, veio de um outro relacionamento. Então, muitas coisas que ele fazia lá, hoje ele já não faz aqui, né? Mas a questão de saber esperar o tempo dele, que pra mim, até hoje é um desafio, tá? Mas ele faz, tá, meninas? Ele faz. Então, pastora, outro assunto que eu acho bem interessante é justamente para quem trabalha, mulheres que trabalham, que têm o seu próprio dinheiro e que precisa também ter essa dependência, né? Não a dependência de depender do dinheiro do esposo, mas entender que o dinheiro é um só, né? Isso pra mim foi um desafio muito grande. Hoje eu já venci esse desafio, ou vencendo, né? E tem aqueles momentos, né? Mas assim, foi um desafio muito grande pra mim também no meu primeiro relacionamento, no meu primeiro casamento, que eu estou no segundo também. Mas no meu primeiro casamento foi muito desafiador, porque eu que trabalhava, né? Eu tinha meu trabalho, mas eu também que queria mandar na casa. Eu queria determinar o que vai ser pago, o que não vai ser, realmente tomar conta. E é muito difícil, né? Porque a gente vem dessa independência e quando chega no casamento e você tem que conseguir, né, se reter, mesmo que o marido não trabalhe, mesmo que ele não tenha um financeiro, você precisa sim sentar com ele
e perguntar e dividir ali, né, o que fazer, o que não fazer. E isso foi desafiador para mim, porque eu não conseguia aceitar isso dentro de mim. Se eu ganho meu dinheiro, por que eu não posso pagar minha conta? Por que eu não posso ir na loja comprar o que eu quero, ir no mercado e comprar o que eu quero? Por que eu tenho que ficar perguntando, já que o dinheiro é meu? Eu trabalhei suado, eu mereço. E nós temos muito disso, né, de usar, eu mereço, eu trabalhei 30 dias seguidos, eu mereço. Não quer dizer que você não mereça, mas nada é mais justo de você sentar com o seu esposo e compartilhar isso, né? E hoje, né, eu tenho me controlado muito desde quando eu me casei, que eu falei assim, agora eu quero um novo tempo, né? Uma nova vida para honrar, de honra mesmo. Né? E hoje eu me obrigo, gente, eu me obrigo. Às vezes eu tô com vontade de comprar um trem, eu falo, eu posso comprar, é uma coisa tão simples. Mas eu me obrigo a chegar nele e falar assim, amor, eu quero comprar tal coisa, o que você acha? Ele, não tem problema não, e tal, vai lá e compra. Mas eu me obrigo a fazer isso porque eu sei que se eu começar a comprar uma coisinha, mesmo que seja pequena, sem falar, daqui a pouco eu tô comprando coisa grande, fazendo dívida grande também. Né? Então é muito difícil você conseguir ter esse controle. Acho que só a Alessandra aqui que não tem, né? Não, imagina. Tá tão quietinha. Eu só ouvindo aqui. Assim, pra mim, até hoje, o meu maior desafio. Ai, toda vez que eu lembro, eu começo a querer chorar. Foi na época do meu primeiro casamento. Assim, eu passei por uma fase muito difícil porque eu tava com um problema de saúde e era muito grave na época. O médico falou que não tinha cura. Lúpus não tem cura, né? Então eu fui diagnosticada com lúpus. Fiz tratamento durante um certo tempo e nesse tempo que eu tava fazendo tratamento, meu casamento acabou. E eu era totalmente dependente do marido. Eu casei muito nova, eu casei com 16 anos e nessa época que eu fiquei doente, eu já tinha os 2 filhos, né? Não falei no começo, perdão. Tenho 2 filhos. E aí, nessa época, o mais velho tinha 7 anos e o mais novo tinha 2. E eu não trabalhava fora. Trabalhava em casa, né? A gente fala assim, eu não trabalhava, mas em casa a gente trabalha muito. Sim. Então, eu era totalmente dependente do meu marido, né? E aí, meu casamento acabou. E eu me vi com 2 crianças pequenas, eu sem trabalhar, eu nunca tinha trabalhado. E assim, pra mim foi muito difícil. Eu me vi assim, sabe, um buraco na minha frente, eu não sabia o que fazer. Mas aí, graças a Deus, recebi minha cura, não tenho mais essa doença. E aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar. Tudo que vocês pensarem, eu já fiz um pouquinho. Então, assim, daí, com essa dependência que eu tinha, depois eu tive que me tornar totalmente independente, né? Tinha 2 crianças pequenas que dependiam de mim, que daí eu me tornei pai e mãe. Né? Foi uma fase assim, muito complicada, muito difícil mesmo. Porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que cuidar dos meninos, eu tinha que ser pai e mãe ao mesmo tempo. Aí o menino fica doente, você tem que se ver sozinha. Assim, pra mim foi uma fase muito difícil, porque eu não estava acostumada com aquilo. Sim. E assim, hoje, no meu novo casamento, eu tô aprendendo a ser dependente de novo. Que não tem sido fácil também, mas eu tô, aos poucos, eu tô conseguindo a me adaptar a essa nova vida, né? Porque honra, né? porque eu sempre fui machão, né? Machão, igual você falou. É o Pereirão. Pereirão faz tudo. Pereirão vai lá, compra. Pereirão vai lá, paga. Pereirão vai lá, arruma. E aí agora eu tenho que me ver numa situação que eu tenho que dividir as coisas, né? Eu não posso fazer tudo sozinho. Eu tenho que pedir opinião. Ele tem que me ajudar. E eu tenho que ajudar ele. Então, assim, eu ainda estou em fase de adaptação. De novo. Ou seja, você ainda está sendo, ainda é um desafio para você ainda isso, né? Ainda que você está superando ainda. Porque a maior parte do tempo eu vivi sendo independente. Eu fiquei um tempo sendo na dependência do marido, né?
Mas a maior parte do tempo eu fiquei... Quando você descobriu essa independência, né? Você viu que você era capaz, mesmo nas suas limitações, né? É assim que acontece com a gente. De repente você se vê livre para fazer o que você quiser, né? Mesmo com as dificuldades. Mas depois, ao mesmo tempo, você vê assim, tipo, como eu posso falar? Você se sente presa, sabe? Numa situação que você se sente de novo dependente de alguém. Até você se adaptar nisso não é fácil não, gente, é difícil. Agora sim, e por que nós estamos falando aqui, né, entramos no assunto muito assim de casadas. Então, as solteiras esperam que nós já vamos entrar nessa área. Mas é muito desafio uma mulher que é casada. Então vocês já vão aprendendo solteiras, tá ok? Para vocês saberem como encarar esses desafios. E por que é tão importante essa dependência, não uma dependência do marido, mas eu não olho como uma dependência, por mais que às vezes nós dependemos do esposo em certas áreas. Mas, como a Tayane falou, às vezes financeiramente temos a nossa independência que automaticamente, não é porque nós temos uma independência que todo mês cai um dinheirinho na conta, porque eu trabalho, que eu não preciso ser dependente do esposo. E por que é tão importante essa dependência do esposo? Por quê? Nós precisamos entender que o esposo dentro da nossa casa, ele é reflexo de quem é Cristo sobre a vida da igreja. Então, muitas das vezes nós encaramos esses desafios, Alessandra, porque Deus está nos ensinando dentro da nossa casa. Lembra, meninas, você que está assistindo, a nossa família é uma expressão do reino de Deus. Então, se nós não sabermos, né, os detalhes de ser uma família, nós não compreenderemos também. Se nós não compreendermos em ser exatamente uma família, como a Bíblia diz, como Deus quer, nós também não compreenderemos o reino de Deus. Então, quando eu creio que é um desafio para todas nessa área vai ser um desafio, porque teve alguma área na sua vida que você já foi totalmente independente, que agora você vai depender do seu esposo. E isso o que gera em nós? Gera essa maturidade para o reino e leva a essa expressão aqui na terra do que é o reino dos céus. Porque lembra-se que quando vem um desafio na nossa vida, Deus é como se Deus estivesse nos empurrando para depender dele. Então, todos os desafios que vêm na nossa vida é para nós vivermos uma vida de dependência. Então, quando vem esse desafio no nosso casamento, está nos empurrando para vivermos uma vida de dependência. É um reflexo daquilo que é Cristo sobre a igreja. É lindo, isso, né? Isso é muito lindo. Né? Aprender a ser dependente de Deus. Aprender a ser dependente. Porque assim, independente se eu tenho uma vida plena, uma vida boa, tranquila, mesmo assim eu preciso ser dependente do Pai. Aleluia. Aleluia. Né? E sentir prazer nessa dependência. Então, quando a gente fala com o marido, a gente precisa aprender a ter prazer dele cuidando da gente. E o que isso traz quando nós conseguimos vencer esses desafios? Gente, a maior consequência de superar esse desafio da dependência dentro do nosso relacionamento é gerar intimidade em relacionamento. Toda vez que porque você superar esse desafio, Alessandra, você vai renunciar muitas coisas em você para que você possa honrar o teu esposo. E isso gera um relacionamento, gera mais intimidade, gera mais companheirismo. Cumplicidade, e isso é maravilhoso. Que hoje poucos casamentos têm essa cumplicidade, tem esse relacionamento, tem essa honra dentro do casamento, porque, gente, é automático. Vocês vão perceber que quando você começa a honrar o teu esposo, como a Domérica falou, em coisas tão pequenas, eles também vão te honrar. É um fruto que você colhe dentro do teu casamento. Sim. Nós mulheres. Então, mas é muito bacana porque é exatamente, por exemplo, o meu esposo, ele não faz nada sem falar comigo, né? Igualmente eu tenho lutado, né, sempre pra falar pra ele como tá, ele sempre, seja a coisa mais mínima,
Eu falo assim, menino, pra que você veio falar isso pra mim? Você pode ir lá comprar e fazer, isso aí é tão simples, né? Uma coisa tão simples. Dele, não, eu precisava falar com você, né? Não é só eu. Falei, mas tão simples, né? Isso, e eu ficava toda feliz, né? Porque, puxa, Se sente importante, né? isso, importante, faço parte daquele projeto dele, mesmo que seja tão simplesinho. Comprar, por exemplo, uma bolacha, gente. É uma coisa simples mesmo. E eu acho isso muito bonito nele e que ele me ensina. Porque toda vez que ele faz isso, ele me ensina também que, puxa, eu posso fazer isso também. Não tem problema em fazer isso, é bom fazer isso. Então, assim, pra gente, né, acho que finalizar esse ponto, né, eu vejo um ponto que a gente pode identificar aí como uma das maiores consequências, né, dessa independência da mulher que ela tem buscado durante tantos anos. Hoje nós vemos isso, né, de tantos relacionamentos frustrados, relacionamentos que não dão certos, discussões, falta de honra dentro do relacionamento, justamente é um reflexo por essa busca de independência da mulher. Como eu disse, né, não virou mais uma busca pelo aquele propósito original do início, mas sim virou uma disputa. E essa disputa nós temos levado para dentro dos nossos lares nessa geração. Então o que eu quero falar? E agora eu quero falar com as meninas que estão solteiras, com as mulheres que estão solteiras, mulheres que já foram casadas, hoje estão separadas, e eu creio que virá um relacionamento de Deus na sua vida. Meninas jovens que ainda não se relacionaram, mas Deus te chamou para ter um casamento, um lindo casamento. Viúvas, né, que estão hoje solteiras, mas Deus não te chamou para estar sozinha, Deus te chamou para ter um homem ao teu lado, né? No tempo certo virá, né, acabar esse tempo de luto e virá um grande homem de Deus sobre a sua vida. Mas é importante entender esse ponto, que a sociedade corrompeu isso dentro da mulher. Então é importante hoje, mulheres solteiras, vocês entenderem esse ponto, para que hoje vocês já vão trabalhando dentro da vida de vocês, porque isso se gera muito no nosso caráter, se gerou isso no nosso caráter. Então você precisa o quê? Ser transformado, como diz em Romanos, né, capítulo 12, 2, né? Transformar-vos a vossa mente pela renovação, para que experimenteis a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, quer ter um relacionamento perfeito diante da vontade de Deus, né, agradável perante a vontade de Deus? Então, começa a moldar a sua mente nos princípios da palavra, porque o mundo, na verdade, Alessandra, tem moldado a nossa mente com essa cultura que se corrompeu durante anos. Então, meninas, mulheres, é importante você entender a sua identidade e que o teu casamento é um reflexo do reino de Deus. O Senhor como cabeça, então o nosso esposo é o cabeça da nossa casa, qual nós devemos honrar. Mas claro, eles também precisam amar, assim como Cristo também amou a sua igreja. Então é uma questão, não espere muitas das vezes o seu marido começar com essa honra ou com esse amor de dedicação, né, de morte, vamos colocar assim, de morte, porque Cristo morreu por amor à sua igreja. Então esse é o papel do homem dentro da tua família. Não espere começar por ele, comece por você, porque eu creio que a nossa sabedoria, como diz a palavra, a mulher sábia, ela edifica a tua casa. Então, com a sabedoria de você dar o ponto inicial, né, com esses princípios, pode sim mudar o papel do teu esposo dentro da tua casa. Amém? Bom, e diante desse primeiro tema aí que a gente falou muito sobre a independência da mulher, uma das coisas que nós também citamos, né, e eu creio que é um dos desafios também que enfrentamos, é deixar o passado no seu passado. Meu Deus, quantas mulheres, né, enfrentam ainda o presente com consequências ainda do passado. Como é difícil, né, gente? Encarar certas coisas. Às vezes a gente pega uma coisinha nossa do passado, colocamos dentro de uma caixinha, mas nós guardamos ela. Ou seja, ela não está no passado, ela ainda está ali. É como se eu abrisse a porta do meu guarda-roupa e desse de cara com essa caixinha. Então, quando eu deu de cara com essa caixinha, eu me recordo. E parece que a dor está tão nítida, né? A questão ainda está muito viva no nosso coração. Então, nós falamos muito, né, na segunda chave, né?
sobre como superar muitos desafios na nossa vida atual hoje, também se tem algo do passado, vença, coloca ele, joga ele para a cruz, né? Porque cruz é lugar de morte, passado é lugar no passado é lugar de estar nele na cruz, ou seja, fechou um ciclo da nossa vida, não é verdade? Não tem como a gente começar um novo ciclo da nossa vida, né? Viver algo novo se ainda estamos no velho. Então, o velho, ele só vai deixar quando nós fechamos esse ciclo, né? E eu creio que muitas mulheres se identificam com isso, porque muitos casamentos, mulheres que estão buscando um relacionamento hoje, tem tantas dificuldades para encontrar um relacionamento, vou falar um pouquinho com as solteiras aqui, né? Tem tantas dificuldades para encontrar um relacionamento justamente por isso, porque ainda tem algo em aberto lá do passado, sim, um relacionamento frustrado, né? Ou como foi citado, né? Foi tão bom aquele relacionamento e agora entra em comparação, né? No atual, sim, né? Eu passei por isso. Você passou por isso? Passei por isso. Conta então. Porque assim, eu peguei muito a imagem do meu pai. Uau. E aí, quando o meu casamento acabou, eu peguei a imagem do meu ex-marido. Que foi, o casamento acabou por traição. E assim, o meu pai, ele bebia muito, e aí ele chegava em casa de madrugada, minha mãe tinha que esquentar comida pra ele, quantas vezes ele jogou prato de comida no chão. E eu sei que ele também dava umas puladinhas de cerca, sabe? E aí, com o meu casamento frustrado, eu trouxe essa bagagem comigo. Tive vários relacionamentos e todos eu terminava primeiro. Pra não ter que alguém terminar comigo. Uau. Sabe? Não ter que terminar aquele relacionamento comigo, pra eu não ter que sofrer de novo, não ter que passar pelo que eu passei no primeiro relacionamento. Você já estava em defesa. Eu já ficava cheia de arma, né? Espada, machado, metralhadora e tudo mais. Então, assim, todo relacionamento que eu tinha, eu via a imagem do meu pai, que meu pai poderia, o que o meu pai fazia com a minha mãe, e a imagem do meu ex-marido, o que ele tinha feito comigo. Então, assim, eu fiquei anos sempre fui muito namoradeira. Graças a Deus que se encontrou com Cristo. Então, assim, sempre tive muita facilidade para encontrar namorado. Mas eu era machona. Eu tinha que estar por cima. Eu tinha que estar sempre armada. Jamais, se falasse qualquer coisa pra mim, tchau, filho, obrigado, foi bom, não durou, tchau pra você, não quero você mais na minha vida, sai daqui. Então, assim, antes de ter alguma outra frustração, algo pior acontecer, eu já dava o meu pontapé e partia pra outra. Então, assim, eu ficava em busca de alguém perfeito, mas o problema estava em mim. Uau. Eu não tinha sido curada. Estava no seu passado. Estava no meu passado. Tanto que no último impacto, que a gente estava na sala de ministração, eu fui muito ministrada a respeito de paternidade. Quando falou questão de pai e tal, quase morri. Entendi naquele dia que o que eu buscava nas outras pessoas estava na imagem do meu pai. E que eu tinha que deixar aquilo para trás. E que eu tinha que perdoar o meu pai. Né? Então, para mim, isso foi muito forte, foi muito poderoso também, muito libertador. Uau. Sim. E, assim, eu tenho muita dificuldade em pedir perdão, em me arrepender. Tinha, porque agora eu tô começando a fazer isso. Essa semana mesmo, eu tive um rompimento na minha vida. E, assim, eu sempre tenho me apresentado muito a Deus e pedindo essa transformação, assim, essa morte da minha alma, sabe? Porque eu não sei se é por causa dos relacionamentos frustrados, não sei da forma que eu fui criada, não sei. Às vezes a natureza mesmo. A natureza né? mesmo, Caráter, né? Caráter. Mas assim, eu tinha essa dificuldade de me arrepender, porque eu sempre queria estar por cima. Eu sempre queria ser a dona da razão. Sempre fala mais alto. A última palavra tinha que ser a minha. E eu sofria muito com isso. No mesmo instante que eu tava por cima, por dentro eu tava me matando. Morrendo ali, né? Depois eu chorava, que parecia que eu ia morrer. Senhor, eu não posso ser assim. Eu tenho que mudar esse meu jeito.
mas sozinha eu não consigo. E aí, assim, essa semana eu consegui fazer algo que eu não conseguia, que foi dizer pro meu esposo que eu me arrependia sim quando eu ofendia ele com palavras e pedir perdão pra ele. E isso pra mim foi assim, parece que saiu um peso das minhas costas tremendo. Aleluia. E é bom Mas quando é a gente difícil. faz isso. É difícil, mas é difícil chegar a esse ponto de difícil. reconhecer que o erro é teu. Mas isso E não é ficar poderoso. buscando a mudança só na pessoa. Entender que você tem que mudar, que você tem que se transformar, que você tem que Aleluia. deixar o Espírito Santo agir em você e que você não é aquilo tudo que você acha que é. Sim. É difícil. Uau, vai pegando aí, mulheres, difícil. essa unção. Eu lembro quando eu tive um relacionamento, né, antes de me casar, de 4 anos e meio. Eu falo que, eu falava que foram 4 anos e meio que eu perdi tempo na minha vida. Mas hoje eu vejo que foi um aprendizado. Mas eu tive essa dificuldade no meu casamento. Porque eu comparava o meu marido com as atitudes passadas, entendeu? Do outro relacionamento. Porque no outro relacionamento a pessoa era decidida, a pessoa ia lá e fazia. Agora nesse, meu esposo, né, tá essa calmaria. Então assim, pra mim foi um pouco difícil nos primeiros meses. De não comparar. E eu sempre pedia pra Deus assim, Deus, eu não posso fazer isso. Eu tô vivendo uma nova vida. Esse aqui é o meu esposo. Eu não posso trazer a imagem do outro pra dentro da minha casa. Eu tenho que amar o meu esposo do jeito que ele é. E entender que nós temos nossas diferenças, né? E questão de pedir perdão, no início também era bem difícil pra mim. Porque, como eu falei, né? Eu sempre fui uma pessoa assim, bem... O Júnior, ele falava que eu era dominante. No início do nosso casamento, antes de a gente se casar, o Júnior tinha medo de casamento, gente. Toda vez o Júnior corria pra esse bar ensaboado, né? Prova de casamento, perto do Júnior vazava. E eu chamava ele pra conversar, falava, o que você tem? Ele falava que tinha medo. Né? Como ele já foi casado também, as frustrações que ele passou, ele tinha... Homem também tem isso, tá, gente? Com Homem certeza. também tem frustração de relacionamento. Nós estamos falando aqui de mulheres, mas isso também você pode identificar alguma questão aí, você que é casada, também no teu esposo. Sim. Ele pode ter alguma deficiência, uma dificuldade na vida dele também, às vezes por causa de um passado, da criação da sua mãe. Sim. Né? Por exemplo, tem tantos esposos que a gente que passou, a gente aconselha muito, mas quantas às vezes mulheres reclamando que o esposo comparava com a mãe, sabe? Isso é muito forte, eu fiquei quieta, Toma água. Quando nós tomamos água, a gente quer ficar quietinho. Mas isso é muito forte, sabe? Porque isso também pode acontecer com os homens. Pode continuar aí. Porque o Júnior falava, né? Toda vez que eu tocava em assunto, ele falava que ele tinha medo, mas eu falava assim, mas medo do quê? Ele falou assim, medo de acontecer as mesmas coisas que aconteceu no casamento passado. E eu falava pra ele que ele não podia viver do passado, ele tinha que viver o novo, ele tinha que aprender isso. Mas assim, até no início do nosso casamento e tudo, o Júnior ele era meio arisco. Posso falar um pouquinho aqui? Porque Pode. assim, gente, o Júnior é praticamente o nosso filho, tá? É o nosso filhão. E assim, a gente acompanhou, né, o primeiro casamento dele, a gente acompanhou o desgaste todo do primeiro casamento, né, o fim desse casamento, né, foi por questões muito difíceis para ele, né, superação. Mas o Júnior, esse medo do Júnior é porque assim, ele foi muito cobrado nesse primeiro casamento e ele tinha muito medo de não dar conta daquilo que ele era tanto cobrado do primeiro casamento, né, no seu papel como homem dentro da casa. Sim. Né, e assim, tudo coopera, né, Domérica, Tudo pra cooperou. tudo que aconteceu. Então, assim, como eu fiquei desempregada, o Júnior ele assumiu um papel em casa como homem da casa, que ele falou ontem, né? Ele tipo assim, ele se desarmou, ele se encontrou na verdade como um homem, né? Como um pai, como um marido, de se ver ao ponto de falar assim, poxa, agora eu tô sozinho, né? Eu tenho que fazer o meu papel em casa. Então, assim, no início foi um pouco difícil pra mim e pra ele. Mas, como a Bíblia mesmo diz, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, eu amadureci na forma de depender do meu esposo nessa área, né, de reconhecer os erros e de quando eu errar,
mesmo ele estando certo, às vezes eu estou errada. Eu pedi perdão e às vezes quando eu estou certa, eu pedi perdão por alguma forma que eu falei com ele. Mas graças a Deus, a gente nunca brigou, a gente sempre assim sentou e conversou, sabe? Nunca dormimos brigados um com o outro, jamais. Sempre conversamos, né? Então, eu acho que o diálogo entre eu e ele, eu sempre pergunto, amor, o que a gente precisa melhorar? E ele sempre pergunta pra mim, o que ele precisa melhorar como marido, sabe? Então, assim, eu acho isso legal entre nós, né? A gente ter essa conversa, graças a Deus o passado ficou lá pra trás, né? Fechou o ciclo de não se comparar, de viver esse novo tempo, essa nova experiência, o novo de Deus, porque, gente, foi... A minha história, acho que minha vida, acho que dava pra fazer um livro, porque foi umas coisas assim que Deus fez, né, e me trouxe ao propósito original, né, me trouxe pra dentro da minha casa. Uma vez assisti uma instalação que fala que a família é o primeiro ministério da mulher. Então, se eu não tô dando conta do meu primeiro ministério, que é a minha família, como que eu vou dar conta das outras coisas que Deus colocar nas minhas mãos? E é lindo, né? E é lindo assim, porque Deus, ele quer que nós vivamos em novidade de vida. Né? Só que é interessante, se nós formos lá pro texto, onde fala sobre... gente, eu esqueci o texto, tá? Eu esqueci onde está, depois eu coloco aí no grupo. Né? Onde fala que andamos em novidade, também em novidade de vida. Lá no início do texto, ele diz para que nós possamos experimentar da morte da cruz. Assim como ele também experimentou da morte. Sim. Então não tem como nós andarmos em novidade de vida se nós não experimentarmos dessa morte. Que morte é essa? É a morte do velho, é a morte do passado, é a morte das decepções, é a morte das angústias. Nós devemos experimentar essa morte para que nós possamos viver em novidade de vida. Né? Forte, né? E também alguém... Tem mais alguma coisa a falar a respeito desse assunto? Eu quero falar para as solteiras aí que estão assistindo. Né? Eu não vou voltar para o casamento, mas para os relacionamentos, né? Porque quando eu era solteira, quando eu era adolescente, né? Para os adolescentes, que eu tenho certeza que vão estar assistindo também, né? Que estão aí sempre buscando um relacionamento, buscando estar com alguém, porque, né? Nós, quando é solteira, a gente sempre está querendo estar com alguém também. E na época, né? E como, né? Na adolescência é mais forte isso. Né? Mas assim, o que acontecia comigo? Eu não tive pai biológico, né? Minha mãe separou do meu pai biológico, eu nem tinha nascido ainda. E depois minha mãe casou-se com o meu pai de criação, que eu considero como meu pai mesmo, né? Mas o meu pai de criação, ele não tinha essa proximidade de abraçar, de beijar, de sentar para conversar, de bater papo. A gente não tinha essa proximidade. E o que acontecia com os meus relacionamentos? Eu comparava eles, né? Na verdade, eu buscava neles o meu pai. Né? Então, todo o relacionamento que eu me envolvi, até porque eu me relacionava com homens muito mais velhos do que eu, né? Então, muitas vezes você também aí que tá assistindo passa por isso. E você sempre tá... Por que sempre o seu relacionamento se dá mais certo quando é com alguém mais velho? É porque... Presta atenção no seu coração, olha bem pra sua alma, se você não tá buscando uma paternidade ao invés de um namorado. Porque... Isso é a realidade de muitas jovens e de muitas mulheres solteiras, né? E era isso que eu buscava, porque eu queria proteção. Eu não buscava um relacionamento porque eu queria beijar na boca ou, né, me relacionar intimamente. Não, eu buscava porque eu queria proteção, queria carinho, queria atenção, queria alguém para conversar, sabe? A me abrir, né? E na verdade eu me frustrava muito, porque geralmente os homens mais velhos queriam relacionamento íntimo. Era só isso que eles queriam e acabou e pronto, foi embora. Então eu me frustrei muito e chegou um momento na minha adolescência, com 17 anos, que eu decidi que eu ia virar uma prostituta. Quando eu tinha 17 anos, eu tinha decidido na minha cabeça que eu ia me prostituir, porque todos os homens que eu me aproximava não queriam relacionamento, queriam o meu corpo, né? Então, e aí, por causa de e eu trazia sempre questão de paternidade. E eu tinha me decidido que, na verdade, todo homem que eu encontrasse, até naquele momento eu era virgem, né? E naquele momento eu tinha decidido que o primeiro homem que eu ia me encontrar, eu ia
virar casaca. E ia fazer com todos também, todos que eu encontrasse pela frente, porque era isso que era pra ser pra mim, era isso que era pra mim. É isso que gerou no seu conceito. Isso, no meu conceito de relacionamento. E aí eu encontrei um homem. O meu primeiro homem que eu encontrei foi Jesus. Uau, aleluia! Foi incrível assim, gente. Foi nessa semana que eu tinha decidido. Na mesma semana eu me encontrei com um professor meu antigo que conhecia Jesus, que era um pastor, que é o pastor Eliel. E ele me falou de Jesus. E eu me apaixonei por esse Jesus, né? Mas assim, e eu trouxe um pouco desse passado pro meu primeiro casamento. Então eu olhava pro meu marido e olhava lá o passado do meu pai. Eu queria ver nele essa proteção, eu queria ver nele essa abertura, esse cuidado. E quando eu não encontrava, aí eu fazia igual a Alessandra, me armava. Assim, eu quero isso, eu me casei por isso. E eu tava procurando a coisa errada. Uau. Eu tava procurando um pai no casamento e não um esposo. Né? Isso foi muito frustrante no meu primeiro casamento, tanto pra mim quanto pro meu esposo, porque ele não entendia o que eu queria, né? Porque ele não era meu pai, ele nunca tinha sido pai, como é que ele não ia entender nunca o que eu queria. Então eu cobrava uma coisa dele que não era real, né? E ele não podia me dar. E assim, nesse segundo casamento eu vim com uma mente totalmente diferente, sabe? Eu realmente fui curada nisso, porque eu consegui entender isso, sabe? Por que tinha dado tão errado, consegui entender que também era isso, que era eu, né? Todo término de algum relacionamento, a gente sempre tem que ver os dois lados, né? Qual é essa batalha aí? Mas eu entendi isso no meu coração, e quando eu vim para um novo relacionamento, para quem já foi casado, né? Deixe as armaduras, deixe realmente o passado, sabe? E eu realmente decidi deixar o primeiro casamento realmente no passado para viver um novo relacionamento. E Deus, assim, fez algo tremendo, que eu estou vivendo um sonho, né, de relacionamento que eu sempre quis. Algo novo. Na verdade, melhor do que eu queria, né? Porque o que eu buscava era algo muito imperfeito, era errado. Mas isso é bem interessante, essa questão do passado. A gente finalizar esse ponto, não é somente coisas más, também são coisas muito boas que vivemos, que também atrapalham no presente agora. Então é importante a gente entender que tem coisas que nós buscamos ser agora, que foram perfeitas lá no passado. E, gente, Deus quer algo novo. Deus quer, não adianta misturar o velho com o novo. Deus quer te dar algo simplesmente novo. Então esteja disposta, sabe, e disponível também para viver algo novo, né? Da mesma forma que não vamos viver, né, o novo se não deixarmos o velho, também não vamos deixar o velho se não tivermos disposta para viver o novo. Então, esse viver o novo também precisa ser uma disponibilidade, né, da nossa parte, de deixar coisas boas, mas foi coisa boa, deixe lá no passado, feche esse ciclo, creia, confie que Deus tem algo melhor para você nesse tempo. Ou às vezes não é, porque igual a Daiane falou, é muito mais daquilo que eu pensei. Lembre-se que os sonhos de Deus é mais altos, é melhor daquilo que você tem pensado, daquilo que você tem sonhado. Só que lembre-se também, meninas, a gente não pode esquecer que a nossa vida é uma vida de superação, de superar desafios. Então, por mais que estamos vivendo o melhor de Deus, vai vir coisas para você superar, porque Deus está nos tratando, Deus está nos levando a um nível mais alto. Deus quer que nós nos superamos. Primeiro, Deus quer que nós morramos, né? Morrer a nossa alma. E para isso vai vir desafios. Então não é porque vem desafios na nossa vida que nós não estamos vivendo o melhor de Deus. Não é porque vem desafios na nossa vida porque parece que tudo vai acabar. Não. Deus quer que nós nos amadurecemos. E só há amadurecimento quando nós superamos um desafio na nossa vida. Tá bem? E aí, né, pra gente ir pro último ponto aqui, pra gente finalizar, senão a gente vai ficar horas aqui, né, já tá escurecendo. É exatamente falar sobre o emocional, né, que foi a última chave, né, para que nós possamos superar desafios. E eu vou ser bem sincera, não sei porque foi uma experiência muito forte que eu tive na minha vida, mas para mim eu acho que é uma área que afeta todos os desafios. Porque eu acho que todos os desafios que vêm diante de nós, ele vai exigir de nós
uma vida emocional saudável. Ele vai exigir de nós sentimentos, ele vai exigir de nós emoções. E se nós não tivermos com essa vida emocional saudável, às vezes esse desafio que vem vai ser algo muito grandioso. E muitas das vezes vai ser um desafio para nos empurrar, né, para aquela caverninha que foi falado, que é a caverna do desânimo, né, para um ambiente de isolamento, para um ambiente de desânimo, a qual nós não queremos mais nada a respeito naquela área que eu estou sendo desafiado. Então, ter uma saúde emocional vai sim ser muito importante de como você vai enfrentar e encarar aquele desafio que vai vir diante de você naquele exato momento. E, gente, vamos ser bem sinceras, né, meninas? Eu acho que é uma área que está sendo mais afetada, não somente nas mulheres, mas no geral. Hoje nós vemos crianças pequenas, depressivas, tendo que fazer tratamentos com psicólogos, porque não estão conseguindo encarar as suas emoções. E aí eu quero aproveitar nesse momento e até mesmo falar com as mamães que estão aqui nos ouvindo nesse momento. Porque ensinar os filhos a encarar as suas emoções depende dos pais, sabe? Você deixar o teu filho expressar as emoções dele é muito importante e às vezes nos assusta, sabe, querida? Porque eu deixo meu filho na liberdade de expressar as emoções dele e às vezes me assusta a forma dele expressar as emoções. E por que isso é importante? Oprimir as emoções das nossas crianças, para quem é mamãe aqui, vai impedir você tratar o caráter do teu filho e desenvolver um caráter no nosso filho. Então é importante sim conhecer como nossos filhos expressam as suas emoções, às vezes gritando, às vezes xingando, às vezes meu filho mesmo teve uma época, né, que eu me assustava, porque quando ele ficava nervoso, gente, esse menino virava, sabe, de tão nervoso que ele ficava. Esses dias, desculpa, mãe, até compartilhei com a pastora uma cena que eu vi dele lá, gente. Ela tá com 1 ano. Eu tava lavando louça e ela no meu colo ali, no meu pé, me puxando e puxando a minha bermuda, querendo o colo. E eu olhei pra ela e falei assim: filha, a mamãe não vai te pegar porque a mamãe tá lavando louça. E ela começou a chorar desesperada, foi chorando lá pra sala, pegou um brinquedo que ela tem de plástico seco, ela pegava aquele brinquedo e olhava pra mim batendo no chão. E eu parei, fiquei olhando aquilo assim, daí ela veio na cozinha, abriu a gaveta de tampa, pegou as tampas nervosa, brava, e jogava as tampas assim, brava no chão, porque eu não tinha pego ela no colo. Eu fiquei impressionada, falei, gente, a minha filha só tem 1 ano. Igual. Como que faz isso? Então, mas ela está ela está numa fase, igual eu falei pra Domérica, ela está numa fase agora de expressar as emoções dela. E isso, a gente precisa permitir isso. Por quê? Por que muitas mães às vezes falam assim: eu não conheço meu filho em casa não é o mesmo que está lá na escola? Não é verdade? Por que tem muitas mães que se assustam com o comportamento dos filhos quando vão para a escola? Sério que foi meu filho que fez isso? Não é verdade? Ou quando pega o celular e vê os tipos de conversa: será que isso aqui é mesmo meu filho? Porque não conhece o filho. Você só vai conhecer o seu filho quando você permitir que ele, lá dentro da casa, você permita ele sair para fora as suas emoções, os seus sentimentos. E é dentro da casa que é o momento de correção. Sim. Entendeu? Porque tem muitas mães, por que tem muitas mães que não falam assim: mas eu não preciso, eu não vou nem falar pra vocês como eu corrigi meu filho em certas coisas, né? Alguém aqui que é, a Domérica sabe muitas formas aqui que eu corrigi o Caio. Não vou expressar porque foi uma forma minha, né? Mas, até mesmo pra vocês não se escandalizar também. Mas a gente precisa corrigir os nossos filhos em casa, porque aquele nervosismo que ele demonstrou lá no mercado, quando você falou que não era para ele mexer, ou que não era para ele, que ele não ia ter aquilo naquele exato momento, ele está expressando lá porque você não permitiu de expressar dentro da sua casa. Isso é muito importante, isso é muito real, gente. É importante nós conhecermos as nossas emoções. Da mesma forma, você que é mãe, que é responsável de gerar em seu filho um caráter, sabe? Você precisa permitir que eles exponham essas emoções para você conhecer aonde você precisa tratar. Aonde você precisa moldar o caráter do seu filho. Amém? E assim, da mesma forma, nós só conseguimos entender
a área que nós precisamos ser moldados, se nós conhecermos as nossas emoções. Tem pessoas que não conhecem ela mesma. Por quê? Porque ela nunca permitiu entender que ela é frágil. Porque, amadas, expressar as nossas emoções, para muitas, é uma expressão de fraqueza. Mas é uma expressão necessária. Sim. É necessário. Sim. Sabe? No meu testemunho que eu contei lá no vídeo lá, foi muito importante, eu chamei algumas mulheres para orar pela minha vida. Eu não estava bem. Aí, imagina se eu tivesse pensado assim, mas meu Deus, eu sou pastora, eu sou líder do louvor, e o que eles vão pensar de mim se eu expor essa fraqueza em mim? Mas foi expondo as minhas fraquezas que pessoas puderam me ajudar em oração. Por quê? Eu sou humana como qualquer um é humana. E tem muitas mulheres escondendo as suas emoções para não demonstrar para o seu esposo, não demonstrar para os seus filhos, não demonstrar para as suas amigas, não demonstrar para os pastores, não demonstrar para uma sociedade que você é frágil. E nós somos frágeis. Então, um ponto muito importante que eu coloquei, né, para fazer essa superação é: conheça você mesmo. É importante nós conhecermos as nossas debilidades. A Bíblia diz que há um tesouro em vaso de barro. E às vezes nós olhamos para esse tesouro que é tão forte, a Bíblia diz que tudo consiste nele, né? Que toda força consiste nele. Queridos, a força daquele que habita em nós é tão maravilhosa que a Bíblia diz que ele sujeita toda a terra na palma das suas mãos. Uau, isso é maravilhoso, não é verdade? Sim. Só que ele está dentro de nós. Muitas das vezes nós olhamos para, não, eu não posso, como é que eu posso dizer? Expressar mal aquele que habita em mim. Não é você expressar mal aquele que habita em você. É você entender que você é barro. A Bíblia deixa bem clara que ele habita em vaso de barro. Não é verdade? Isso é incrível quando a gente entendemos, não é verdade, Alessandra, essa fragilidade que nós podemos sim mostrar que nós somos frágeis. Sabe, queridas? Sim. Não é verdade? Quantas vezes nos sentimos tão incapazes, né? Na É nossa interessante, vida. né, que geralmente quando o vaso é de barro, quando ele trinca ou coisa assim, o conteúdo que está dentro, ele se esvai, né? Ele sai. Isso. Nesse caso, o conteúdo que está dentro deste vaso, na verdade, ele cura o vaso. Né? Toda vez que o vaso se arranha ou esse vaso trinca, esse conteúdo que está dentro, ele conserta esse vaso. Certo. Bem, olha só a revelação aqui. Ó, mano. Ô, Glória! E alguém tem mais alguma coisa a falar? Sim, interessante porque, como eu falei no início, né? Às vezes a gente se acha assim, tipo, super-herói, né? Não, dou conta de tudo, dou conta dos meus afazeres, dou conta de trabalhar em casa, dou conta do meu esposo. Mas, gente, olha, por várias vezes eu já conversei com o Júnior e já cheguei a chorar. De falar pra ele assim que eu não dou conta, né? Que eu não tô conseguindo, que eu me sinto incapaz mesmo. E o Júnior conversa com ele, você tá cansado? Eu falei assim, não tô cansada de vocês, eu tô cansada. Tipo assim, eu queria um tempo pra mim, eu queria algo pra mim, sabe? Então assim, é isso, porque às vezes eu falava assim, eu cuido de vocês o dia inteiro, eu faço as coisas pra vocês, sabe? Tem dia que eu solto assim nele, né? E ele fica... Tem dia que eu tô assim, gente, tem dia que assim, tipo, não tem com quem conversar, eu converso comigo sozinha dentro de casa. Tem dia, gente, eu vou dar uma revelação aqui pra vocês, né? Tem dia que o pastor Fábio olha pro cara e fala, meu filho, vamos vazar. Vamos vazar. Vamos vazar, que hoje a mãe não está legal. Então ele já sabe aquele dia que eu preciso, suma da minha frente. Eu preciso de um dia pra mim. Graças a Deus que eu tenho um menino, que aí o pai pega ele, ó. Sabe? Então, assim, por várias vezes, às vezes até assim, ó, eu tive uma fase bem difícil com a minha filha. Até o sexto, sétimo mês, minha filha, até hoje ela chora bem, sabe? Mas antes ela chorava assim, sobrenatural, gente. Ela é uma criança assim, bem apegada mesmo a mim, porque sempre foi eu e ela, né? Aí ela, então tinha vezes que eu não conseguia fazer nada em casa. E eu sempre fui assim, como eu cresci assim, arrumando casa, limpando, deixando tudo organizado e tudo na hora certa.
Então, aquilo pra mim, assim, me frustrava. Eu falava, gente, o que que tá acontecendo? Antes eu conseguia fazer tudo, eu não consigo fazer nada. Um bebê consegue me parar. E assim, aquilo assim, gente, eu ficava tão louca que eu ficava assim, meu Deus, eu pensei, não é possível que uma criança desse tamanho, de 3 meses, 4 meses, me paralise, gente. Como que pode, né? E às vezes eu ficava tão com aquilo dentro de mim, assim, não tinha tempo. Gente, até hoje, depois que você é mãe, você tomar um banho assim de 10 minutos, cara, é glória! Tem dia que eu falo pro Júnior, eu falo assim, amor, hoje eu quero tomar um banho demorado, não me atrapalhe. Você não vai no banheiro mais sozinha. Você não tem, tudo rápido, é tudo muito rápido, né? Então, assim, tem vezes que eu choro, tem vezes que eu mando mensagem pra ele no serviço, eu falo, ele tá lá no trabalho, eu já mando pra ele, eu falo assim, amor, hoje eu tô assim, assim, assim. Aí ele chega em casa, a gente conversa, sabe? Tem aquele tempo, ele fala assim, para um pouco pra você e tudo, né? Mas olha, gente, tem dia que o nosso emocional, assim, a minha alma, meu Deus. É como eu expressei lá, a gente precisa parar, sabe? Eu acho que o maior erro é a gente dar aquela continuidade, né? E existem sinais na nossa vida que chega esse tempo de parar pra gente, né, analisar. Porque que sinal é esse quando a gente começa a ficar cansada? O maior sinal de falar assim, é tempo de eu parar e rever as minhas prioridades, rever os meus afazeres, né, rever o que está sobrecarregando, é o quê? É o sinal do cansaço. Então, quando você está cansado com uma rotina, quando você está cansado com isso, começa a pontuar, né, os seus afazeres diários, começa a tira por... Tem dia, gente, tem dia que eu falo, amor, 2 dias não conta com nada da igreja, não vou sentar, não quero ver o computador na minha frente, não vou sentar porque eu tô me sentindo cansada. Porque, gente, a experiência que eu tive de ficar 3 dias deitada na minha cama, que eu só saía da minha cama porque eu tinha que fazer comida pro meu filho pra escola, foi terrível, foi um ambiente de morte na minha vida. Falei, nunca mais eu vou esperar chegar naquele ponto, porque nós nos colocamos naquele ponto. Sabe? Então, quando eu começo a ficar cansada, porque eu conheci as minhas emoções, eu conheci a minha fragilidade. Então, conhecendo a minha fragilidade, hoje eu conheço os sinaizinhos que é tempo de eu parar, tenho que descansar, porque assim, da mesma forma, quando você está esgotado fisicamente, o que você tem que fazer? Deitar e dormir. Sim. Deitar, colocar a perna para cima, assistir um filme de umas 4 horas, não é verdade? Espairar a sua mente, deitar na sua cama, né? Enfim, uma boa noite, um bom dia de descanso, você vai dar um vigor novamente para, né, pro seu corpo físico. Sim. Assim também é a nossa alma. Assim também as nossas emoções. Então, chega um ponto que elas estão... Você está cansado de pensar, você está cansado de planejar projetos, você está cansado Está cansado, você precisa do quê? De um descanso. Então, para tudo. Elimina coisas que tem como você eliminar por 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, o que for necessário, para que você não permita você chegar nesse ambiente de morte, nesse ambiente de esgotamento, nesse ambiente de desânimo, porque daí vai ter coisas que você ama. Sabe qual foi o meu momento de maior desespero quando eu cheguei nesse ambiente? Gente, porque eu amo estar junto com o louvor. Eu sou apaixonada por isso. E um momento que eu falei assim, não está bem, foi num momento que eu não me via, eu queria deixar o louvor, eu queria parar. Eu até tinha conversado com uma das pessoas que fazia parte ali da equipe na época, para ela assumir o meu lugar, porque eu não queria, não estava dando conta. Então, quando eu falei, não está bem, porque isso aqui eu posso estar... Gente, quantas das vezes eu ministrei o louvor, eu estava ali junto com o louvor ali, doente, eu estava ali. Garganta inflamada, quantas vezes eu ministrei de garganta inflamada? Eu estava ali porque eu era apaixonada, nada me impedia, não era impedimento para eu estar naquilo que eu era apaixonada e de repente já não estava mais apaixonada. O que tinha acontecido? Estava cansada com aquilo ali, não queria ensaio, não queria. Então, é momento de parar a nossa vida, ver as prioridades. Que tem muitos casamentos que acabam quando a pessoa chega nesse ponto, né? Tipo assim, Sim. ela não achar o motivo porque tá separando, mas quer separar. Porque tá cansado. Porque tá Tô cansada. cansada.
Tô cansada de lutar. Aí começa a colocar muitos pontos. Eu tô cansada porque quantas vezes eu já te falei isso e você não melhorou. Eu tô cansada porque quantas vezes eu já pontuei isso aqui porque eu queria que você mudasse nisso e você não mudou. Tô cansada de falar que eu gosto disso e você nunca deu caso a isso. Enfim, nós começamos a colocar esse ponto porque nós estamos cansadas. É um cansaço de pedir, é um cansaço de lutar. Não é verdade? É um cansaço. Levando assim pra área de solteira, quando eu era solteira, eu lembro que eu tentei um relacionamento na igreja, quando o pastor Fábio estava lá ainda, né? Uma pessoa fazia corte, e com acho que um mês só que nós estávamos fazendo a corte, né? Aconteceu uma situação entre nós, e nós encerramos a corte. Só que eu fiquei tão frustrada, eu digo isso para solteiras, né? Porque, poxa, eu queria um relacionamento que era da igreja e tudo, não deu certo. Eu fiquei tão frustrada, eu falei assim, já que eu não consegui ir na igreja, eu vou conseguir fora, vou buscar fora. Mas daí veio as consequências, né? Foi quando eu assumi um relacionamento, eu saí da igreja e tudo, né? E eu queria voltar, mas eu não tinha força pra voltar. Só que o que acontece, a pastora falando isso daí? Com o tempo você vai vendo, tipo assim, eu tentei um relacionamento na igreja, mas nem por isso eu vou desistir de continuar buscando em Deus uma pessoa. E eu era muito desesperada. A gente é solteiro desesperado. Porque o que a Taíne falou sobre buscar uma paternidade é sério, porque isso aí já não é minha experiência, porque na verdade eu fui frustrada num relacionamento e assim, eu até falo pro Fábio assim, que quando ele me conheceu, ele já me pediu em casamento, né? Na primeira conversa, e eu falei, não fui eu que falei sim. Foi o Espírito. Por quê? Porque a última coisa que eu queria na época era me relacionar. Uma jovem de 17 anos pensar assim, né? Porque era uma frustração. Então, isso aí já não... Então, assim, eu buscava também nas pessoas, como eu não tinha carinho dentro da minha casa, eu sei que tem muitas jovens que passam por isso também, que nem a Taíne comentou. Né? Eu não tinha carinho dos meus avós não era que te falar eu te amo já. E o meu sonho era ouvir um eu te amo, gente. Então, assim, eu cresci buscando uma pessoa pra querer me amar e me dizer que me amava. Né? Uau. Foi assim, a minha vida foi assim. E daí quando eu busquei esse relacionamento na igreja, que eu me frustrei, aquilo assim, acabou comigo. Sabe, que eu pensava assim, poxa, Deus não tá vendo que eu quero uma pessoa. Então, assim, aquilo foi me criando, assim, frustrações, sabendo que eu podia esperar mais em Deus. Poderia ter evitado acontecer muitas coisas na minha vida. Então eu vejo que isso também hoje, para solteiras, é um desafio. Sim. Saber esse tempo de esperar, e às vezes se frustrar em algo, até pode ser um relacionamento bom, que hoje para você é bom você se frustrar, e você carregar isso, essas feridas ainda, né? Sim. Quando eu busquei esse relacionamento fora da igreja, foi a primeira pessoa que me disse que eu te amo. Pronto. Daí ele me ama, né? Então, é esse. E na minha mente era assim, né? Eu vou relacionar com ele, daí eu vou casar e vou levar ele pra igreja. Mesmo longe da igreja, ele também não era crente. Mas só que também me frustrei também em muitas coisas, sabe? Então eu vejo que hoje, assim, o emocional da mulher, eu cresci com a frase assim, ó, que o homem se apaixona pelo que vê e a mulher pelo que ouve. Então hoje tem muitas solteiras. Eu vi muito isso da minha mãe. Tem muitas solteiras que eu já tive esse contato, que eu sempre que às vezes eu converso, que são frustradas em relacionamento passado, que hoje tem medo de se envolver de novo. Sim. O emocional ainda, né? Ainda traz uma bagagem do que aconteceu e ainda tá preso nesse emocional. E tem pessoas, por causa desse emocional afetado, né, por circunstância, ela acaba exigindo demais, né, de uma pessoa, exigindo demais dela mesma, principalmente quando há uma culpa ainda, né, tipo, acabou o relacionamento porque poderia ser diferente, né? Então, eu vejo que tem muitas mulheres que passam anos e anos, claro, tem mulheres que estão tranquilas na questão de solteira, mas tem mulheres, eu conheço mulheres que elas estão solteiras porque não tem opção, porque elas queriam, tem esse desespero, não é desespero, elas querem, eu acho que é o desejo de toda mulher, né, de ter esse relacionamento, né, mas elas acabam exigindo demais desse relacionamento, né, e estão cansadas, de começar algo e não dar certo. Eu acho que isso acontece por causa da impaciência, né, porque acontecia comigo. Também. Assim, eu arranjava um tal do namorado, e daí, porque, né, não queria ficar sozinha de forma alguma. Pra mim, ficar sozinha parece que era uma tortura. Eu tinha que ter alguém.
Só que eu arranjava aquele alguém que não tinha nada a ver comigo. E daí quando aquela pessoa começava a falar, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou me livrar desse encosto. E aí era todos um grude. Gente, eu tenho uma facilidade, assim, sabe? Meu marido, graças a Deus, é uma bênção, mas é um grude. E aí eu vivia naquela situação, daí eu terminava aquele relacionamento e falava assim, não quero mais saber de ninguém. Aí me aparecia, né? O abençoado. Aí um pouco de tá eu namorando de novo. Mas assim, eu sempre buscava alguém perfeito. Eu queria a pessoa perfeita. Eu queria uma pessoa que soubesse falar comigo, que soubesse... Era exigente. Isso, que se eu falasse, vamos em tal lugar, vamos, não me contestasse, que concordasse com tudo que eu falasse, com tudo que eu quisesse. Mulher empoderada. Ai, que queria. E aí, quando isso não acontecia, eu me frustrava. Meu Deus, isso, sabe, assim, e a impaciência que causa isso. Sim. Porque você não sabe esperar o tempo certo, e aí qualquer um que te aparece, você Sim. pega. E aí você se frustra, porque não é o que você queria, não é o que você Isso. desejou, não é o que você, Sim. né, gostaria de ter. E aí depois quando você cai dentro de um relacionamento, e que quando você casa, né, que é o meu caso agora, eu tô casada, e o fato de querer ficar só, ter um tempo pra gente sozinha, isso no começo do meu casamento foi uma tragédia, porque ele não entendia isso. E às vezes eu queria ficar sozinha, não porque eu estava cansada, mas porque eu queria um tempo pra mim. Sim. Mas ele não entendia. E aí vinham as discussões. Por que você quer ficar sozinha? Por que não sei o quê? Por que... Mas a gente, que é mulher, a gente tem uma necessidade de ter um tempo só pra gente. Com certeza. Não sei pra quê, não sei fazer o quê, mas a gente tem que ter essa necessidade de ter um tempo sozinha, só a gente com a gente. Só. Verdade. Verdade. E é interessante porque essa impaciência, Alessandra, ela vai acumular decepções, Sim. né? E o resultado disso se torna aquilo que nós estamos comentando, torna-se um desânimo. Sim. É o resultado, né, de uma impaciência que gerou várias decepções, né, um acúmulo de decepções que vai terminar lá no desânimo. Aí a pessoa fala assim, eu já não quero mais saber de homem, eu já não quero saber mais de relacionamento. Gente, tem muitas mulheres que falam disso, porque são frustradas e frustradas e frustradas em tentativas e chegam um ponto e falam, não quero mais tentar. Ou às vezes nem E aí, e nesse momento que ela chega cansada, porque o maior problema do cansaço, Domérica, é um ponto assim, que você acaba rejeitando aquilo que é de Deus na sua vida. Porque você tá cansado, então você fala, tô cansada, não quero mais sentar. E de repente vem uma pessoa que era de Deus para sua vida. Aquela pessoa que ia te honrar, que ia te amar, e você, por causa das suas frustrações, você acaba rejeitando aquela pessoa que era de Deus para sua vida. Não é verdade? Então a gente acaba o quê? Perdendo, como foi falado também, né? A gente entrega o nosso lugar em Deus, a gente entrega o nosso casamento por causa de decepções, a gente entrega a nossa vida de mãe por causa de autocobrança, né? Nós entregamos um futuro relacionamento, né? Por causa de impaciências ou por causa do cansaço. Sim. Né? Isso é uma questão muito real nos nossos dias, né? E pra gente finalizar, eu acho que um ponto que é muito importante a gente frisar aqui nesse momento, pra gente finalizar esse momento, é a questão do isolamento, que é um ambiente a qual nós devemos fugir. Porque se o propósito nosso é matar a nossa alma, é renunciar ao nosso eu, um lugar de isolamento, você vai colocar o seu eu no centro. Sim. Então, quando você fuge, né, eu até citei algumas frases de autoestima, né? Esse conceito hoje da autoestima, mulher, né, se levante, viva você, Se valorize. né, se valorize, ame a si próprio. Essas frases de autoconceito sempre vai colocar o teu eu lá no centro. E aí que mora o perigo, porque o nosso eu é decepcionante. O nosso eu é as nossas fraquezas. O nosso eu é as nossas emoções abaladas. Então, muitas das vezes, naquele lugar que a gente quer fugir dessas emoções, é o lugar que a gente está correndo para colocar as nossas emoções no centro. Sim. Então, lugar de isolamento, autoestima, é você tá colocando o seu eu lá no topo, lá no centro.
É lutando com as próprias forças. Lutando com as próprias forças. Né? E a gente precisa aprender que não é as nossas forças, é o poder Isso. dele. É o poder dele. E aí eu quero finalizar, né, com esse texto aqui, Tayane. Eu vou ler para mim não, né? Que lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versos 9, vai dizer, né, que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, que quando nós estamos fracos, então ali somos fortes, sabe? Então, e muitas das vezes nós buscamos esse poder de Deus na nossa glória, nós buscamos esse poder de Deus na nossa força, quando está tudo muito bem. O poder de Deus, o aperfeiçoamento do poder de Deus vai ser na nossa vida, lá naquele momento que nós estamos nos sentindo frágeis. Naquele momento que a gente fala assim, não estou vendo uma saída, porque a saída é Ele que quer. É esse empurrão para a dependência dEle, sabe? É esse empurrão para conhecermos a nossa identidade. Porque vai ter momentos que você vai superar coisas. Uau, eu consegui. Por quê? Porque Deus te empurrou, você abriu as asas e você voou. Aquilo que você achava que você não era capaz, você foi capaz. Sim. Porque você permitiu ser Deus, ser o centro da sua vida. Deus ser a força da sua vida. Por isso que você foi capaz. Sim. Amém? Isso é maravilhoso, né? Ai, gente, isso é maravilhoso. Ai, Deus é eu tô triste de acabar. Eu vou ficar abrindo mais. Vou ser sincera, foi muito difícil a gente começar essa conversa. Tá? Vou ter que cortar vários pontos da conversa do início. Nós estávamos muito intimidadas, mas foi muito bom. Foi muito bom, meninas. Olha, deixa eu falar com vocês. Foi muito bom passar esse tempo com vocês. Foi muito bom esse momento aqui, né? Eu espero que no próximo eu possa contar com você. Isso. Ok? Nós vamos ter, eu quero, né, colocar essa rotina da gente ter pelo menos um encontro assim de bate-papo, pelo menos uma vez mensal com as mulheres. Então vai se preparando aí, às vezes você vai ser chamada, convidada aí para o nosso próximo encontro. Amém? E foi muito gratificante. Espero que possa ter edificado a sua vida como mulher, como esposa, como uma mulher guerreira, amém? Como uma jovem. E obrigado pela tua presença até aqui. Deus te abençoe.